Mais de um ano se passou desde que a Prefeitura de Rio Preto fez mudanças no transporte coletivo e esse assunto ainda gera muita polêmica. As reclamações vão desde a lotação até o mau serviço prestado. A repórter Graciela Andrade acompanhou alguns passageiros, andou de ônibus. Vamos conversar agora ao vivo com ela. Graciela, o que você registrou durante essa reportagem? Boa tarde para você. Boa tarde, Graciela. Olá, João, Patrícia, boa tarde a todos. Nós saímos do bairro Santo Antônio, na região norte da cidade, e fomos de ônibus até o terminal rodoviário de Rio Preto. E é impressionante o número de reclamações dos moradores, a insatisfação da população em relação ao serviço prestado hoje à população, em relação ao transporte público da cidade. Vamos ver agora a reportagem e acompanhar como é a rotina de quem depende do transporte público todos os dias. Ainda está escuro quando chegamos ao bairro Santo Antônio, na região norte da cidade. São 6h15 da manhã e a gente vai embarcar agora nesse ônibus. A previsão é de que a viagem até o terminal rodoviário dure cerca de 30 minutos. O ônibus não está muito cheio, mas não há bancos disponíveis para todos. Seguimos em pé, assim como Dona Marli. Ela conta que quase nunca consegue se sentar. Vai para o trabalho de manhã, vai em pé. Banco não tem, prometeram de pôr bastante ônibus, ter bastante banco para a pessoa sentar, a maioria das pessoas vai em pé. Pode ver, daqui a pouquinho tá cheio de gente aqui, tudo em pé. Todos os dias. Difícil encontrar alguém que não tenha uma reclamação a fazer. A gente chega no serviço cansado já, porque vai em pé, os outros vai apertando a gente. É ruim mesmo, é péssimo. Quando o ônibus se aproxima do terminal rodoviário, os passageiros ficam irritados. Até que você para lá, que você desce, tem hora que não tem nem lugar do ônibus parar e exabe no meio do caminho lá mesmo para todo mundo descer, porque não tem jeito. Nossa, quando tá chegando demora de 20 a 30 minutos para nós entrar no terminal. Tem que tomar vergonha. Todos os dias tá essa ladainha. Para quem termina a viagem aqui, a chegada é um alívio, mas para quem tem que seguir adiante, os transtornos só estão começando. Quando eu chego aqui, eu vou pegar o urânio. Não tem banco para sentar com a criança, não é só eu, várias mães precisam desse espaço para sentar com a criança. Eu perco o horário de pegar a nenê, já foi reclamado na creche por causa disso, mas é por falta de ônibus. As filas são grandes. É todo dia uma lotação, todo mundo, a maioria vai tudo em pé, mais de 60 pessoas dentro do ônibus. Para a maioria dos moradores, o problema mesmo começa aqui no terminal, na hora de embarcar, geralmente pela segunda vez, num ônibus pequeno. Você vai espremida na porta, porque é muita lotação uma hora dessa. O certo mesmo é o ônibus grande. Aqui, apesar do veículo ser novo, a barra para as pessoas se segurarem está solta. Não tem como segurar, olha só. Há mais de um ano, a Prefeitura fechou um contrato de concessão com duas empresas que tinham como objetivo melhorar a qualidade do serviço oferecido aos usuários. A promessa era de mais linhas, ônibus melhores e mais equipados. Mas quem usa o transporte público todos os dias diz que na prática nada mudou. Nós só temos esse ônibus aqui saindo às 5 horas e depois às 6 horas. Depois que das 6 horas não... O que ele é? Demora? Como é que é? Demora porque só tem 2 horários. De onde a senhora está vindo? São Felício, de uma chácara que tem lá no São Felício. Dona Georgina, por exemplo, mora no Jardim Atlântico. Ela diz que a viagem até o centro da cidade era muito mais rápida. Agora, com os micro-ônibus, ficou bem pior. O ônibus tem que pegar com bastante antecedência, porque eles fazem mais 2 bairros além do normal que eles faziam. Era 30 minutos. E agora? Agora uns 50 minutos. Os moradores também reclamam da posição do ponto de ônibus. Eles dizem que está muito longe das casas e num lugar perigoso, sem iluminação. Esse ponto de ônibus aqui está num lugar meio deserto. Precisa mudar mais para frente um pouco, mais uns 100 ou 200 metros na frente. A gente desce aqui à noite, é o maior perigo. Teve gente que já foi até assaltada aqui. E as empresas informaram que não são responsáveis por problemas de lotação, atrasos e também mudanças nas linhas. Elas respondem apenas pela manutenção dos veículos e treinamento dos motoristas. É importante lembrar que é papel da Prefeitura exigir que esse serviço seja oferecido com qualidade à população. Nós estamos aqui com o chefe de controle de operações do transporte coletivo de Rio Preto, Fernando Coelho. Boa tarde. Por que essa situação se arrasta há tanto tempo?
Boa tarde. O transporte coletivo de Rio Preto teve sua gestão a partir de 2 de novembro pela Prefeitura, um fato inédito que nunca tinha acontecido em Rio Preto. Na verdade, esse problema que tem de uma ocupação grande não é devido à instalação de micro-ônibus nas linhas, porque pela verificação do sistema de transporte coletivo de Rio Preto, esses micro-ônibus são adequados à demanda da linha. Nós obedecemos uma NBR, que é 15.570, e nessa NBR a ocupação dos micro-ônibus são de 4 pessoas por metro quadrado, essas pessoas em pé. O entendimento é o seguinte, que não é porque a pessoa está em pé dentro do ônibus que o ônibus está lotado. Mas as pessoas não reclamam só porque estão em pé, reclamam que ficam pessoas muitas vezes na escadinha na hora de subir, que as portas às vezes não fecham e elas reclamam dessa situação. Não, das portas não fecharem, existem fiscais nas linhas que averiguam isso aí. Tanto que o ônibus não pode sair do terminal ou de qualquer outro lugar sem as portas estarem fechadas. A gente preza pela qualidade e também pela segurança dos usuários. Em relação aos atrasos e também as mudanças de linhas que aumentaram o percurso, as pessoas reclamam muito disso. Quanto aos atrasos, está sendo monitorado pelo Centro de Fiscalização as empresas através do sistema de GPS e as empresas estão sendo autuadas referente aos atrasos. O que você perguntou? Quanto o problema da... Em relação à alteração das linhas que aumentou. As linhas, elas foram implantadas em junho desse ano, através de um estudo que foi realizado da Prefeitura. Só que como o transporte coletivo é um transporte dinâmico, esses ajustes são ajustes periódicos. Nós ainda estamos realizando muitos ajustes ainda nessas linhas. Ok, então muito obrigada pela participação e nós vamos continuar acompanhando esse problema. João, Patrícia? Parece que tem que ajustar ainda mais o serviço. Graciela, obrigado pelas informações ao vivo.